Amém. Prezados e amados irmãos, neste momento nós iremos passar para o momento da mensagem, momento de meditarmos, refletirmos sobre uma mensagem que o nosso conselho publicou, uma mensagem, amados irmãos, com um teor muito bonito, falando sobre a glória de Maria Santíssima e dos profetas Daniel e do profeta Elias. Então hoje, amados irmãos, nós teremos a oportunidade, através dessa reunião, de meditarmos numa mensagem que o Santo Irmão Aldo, ele deixou há muitos anos atrás, lá na data de 2003, a qual diz aqui, vamos transcrever uma mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em janeiro de 2003, na qual ele diz assim: Deus nosso Pai, através do seu amor, bondade e justiça, ele sempre galardoou aqueles que lhes foram fiéis em seu viver nesta terra, que souberam lhe servir com amor, coragem, com lealdade e com total desprendimento. Mostro-lhes neste boletim a vida preciosa de 3 santos de grande poder e o galardão que alcançaram por servir ao nosso Deus e ao seu reino, e que muito tem colaborado comigo e com a nossa Igreja Apostólica. Então, amados irmãos, basta nós pegarmos o nosso Evangelho do Reino dos Céus, e tem um trecho numa mensagem que o Santo Irmão Aldo, ele direciona a nós, mostrando para nós, o povo apostólico, um dos maiores mistérios, amados irmãos. Eu digo mistérios porque ele revelava tudo para nós. O Santo Irmão Aldo, amados irmãos, ele não escondia de nós, ele sempre mostrava a verdade. Eu me lembro numa mensagem que ele dizia que a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, os santos profetas, Santo Elias, Santo Estevão, Moisés, também o profeta Daniel, sempre estavam ao seu lado, auxiliando nos seus trabalhos. Lá no Evangelho do Reino dos Céus tem um trecho que diz assim, amados irmãos: no passado, o povo de Deus, existiram profetas poderosos, quando dizia profetas poderosos em obras e palavras. A nossa Mãe Maria Santíssima também, ela muito ajudou, muito o nosso Santo Irmão Aldo. O profeta Santo Elias foi um dos profetas mais memoráveis da história sagrada. Realizou feitos, amados irmãos, extraordinários em favor da obra de Deus. E o profeta Elias, amados irmãos, internautas, livrou o seu povo naquela época, no passado, de deuses que eram falsos, também muitas das vezes da idolatria, e também dos maiores e terríveis pecados que destrói a fé de um povo e que leva à perdição. Também nessa mensagem a qual temos no Evangelho, o amado profeta Daniel também, amados irmãos, que glorificou ao Senhor e fez conhecido num povo, naquela época, totalmente pagão. Fez revelações magníficas, provando ser o nosso Deus, para quem quiser crer, o único Deus e também o Senhor do universo. Então vejam, amados irmãos, que através dessa mensagem, o nosso Santo Irmão Aldo, ele mostrou que sempre ao seu lado, em todo o seu trabalho que ele ia fazer pela nossa igreja, ele tinha santos poderosos que o auxiliavam. Mas, como dizia na mensagem, amados irmãos, que já lá no passado, muitas das vezes, muitos se deixaram se levar pelo pecado, pelo erro, e muitas das vezes, amados irmãos, seguiam rumos incertos, e principalmente o caminho da perdição. Igual eu sempre digo nas pregações, amados irmãos, hoje na atualidade podemos se dizer que a maioria, amados irmãos, a maioria está preferindo o caminho do pecado.
Então, amados irmãos, vamos aproveitar nesta mensagem a qual o Santo Irmão Aldo, ele deixa com tanto carinho, com amor, mostrando para nós que tudo que ele faz por nós, amados irmãos, é por amor. O Santo Irmão Aldo para nós, amados irmãos, é mais que um pai. Ele sempre quis o nosso bem. Eu me lembro, amados irmãos, quando o Santo Irmão Aldo, ele ficava ali na fila. Muitas das vezes nós, quando íamos à nossa sede para cumprimentar, beijá-los, as suas mãos, quantas vezes, amados irmãos, a gente olhava no rosto dele, quantas lágrimas corriam nos seus olhos, de muitas das vezes, amados irmãos, mesmo ele tendo todo aquele poder ao seu lado, tendo a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, tendo o profeta Santo Elias, Santo Estevão, Moisés, muitas das vezes aquele que ele tanto aconselhava, falando assim: filho, filha, não segue este caminho é perigoso. Mas muitas das vezes, muito, amados irmãos, por causa da sua ignorância, muitas das vezes ouviam pelo ouvido e saía pelo outro. Muitas das vezes seguiam caminhos incertos, caminhos, amados irmãos, que muitas das vezes levavam para o pecado. Muitas das vezes ficavam tão atolados no pecado que não tinham forças mais para voltar para a nossa igreja. E eu fico imaginando, amados irmãos, essas pessoas que muitas das vezes, que não preferiram ouvir o Santo Irmão Aldo, que muitas das vezes perderam a sua vida lá no mundo de pecado. Será que deu tempo de se arrepender? Será que deu tempo de pedir perdão? Então, amados irmãos, examinem seu coração. Hoje, vamos ser gratos por tudo que o Santo Irmão Aldo e que a Santa Vó Rosa, ela fez por nós. Porque nesta mensagem ele mostra, amados irmãos, não só os profetas que o auxiliavam, mas como a Santa Vó Rosa. E olha a honra que o Santo Irmão Aldo tinha ao seu lado. Ele tinha a Mãe Maria Santíssima, que sempre estava o ajudando. É igual diz na mensagem aqui o Santo Irmão Aldo dizendo para nós. Quando o anjo Gabriel, amados irmãos, ele foi enviado de Deus para anunciar à Virgem Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, ele saudou dizendo: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Com essas palavras afirmou que ela, a Mãe Virgem Maria Santíssima, amados irmãos, ela era enriquecida de algo, amados irmãos, que nós não podemos comparar com este mundo. Igual diz na mensagem aqui, enriquecida com alto grau de graças espirituais, e que se viu dela em resposta ao anjo. Foi a sua humildade e também a plena submissão aos desígnios de Deus, ao dizer: eis a serva do Senhor em mim, se cumpra conforme a sua vontade. Então vejam a humildade da Mãe Virgem Maria Santíssima. Naquele mesmo momento, amados irmãos, com toda a humildade, ela já se entregou, porque ela confiava em Deus. Ela tinha um amor, amados irmãos, a sua família, eles eram muito devotos a Deus, eles acreditavam, tinham uma fé inabalável. E a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, amados irmãos, eu sempre me direciono a um hino que o nosso coral canta, que eu acho muito lindo, qual o título diz assim: Virgem Maria, se não me engano, é escolhida por Deus. E tem um trecho da parte do hino, amados irmãos, que diz assim, que a Virgem Maria Santíssima, ela não foi uma mulher qualquer, ela foi escolhida por Deus. Então vejam, a Mãe Virgem Maria Santíssima, amados irmãos, ela teve um privilégio, uma honra muito grande. Ela foi uma mulher, amados irmãos, que aqui na terra, podemos se dizer, entre as mulheres, foi uma das mulheres mais santificadas, humildes, que também se entregou inteiramente a Deus. E também, igual diz na mensagem do boletim, isso nós vemos também no belo cântico de Maria Santíssima, conforme foi registrado por São Lucas, numa expressão de amor e gratidão e humildade pela imensa bondade de Deus, a qual diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor,
e ao Espírito se alegra em Deus, porque olhou para a humildade de sua serva, porque me fez grandes coisas. Então, amados irmãos, nessa mensagem, a qual o santo irmão Aldo lhe direciona, que diz aqui: a Virgem Maria Santíssima, pela sua fidelidade ao Pai e a sua inteira dedicação a Jesus, e também a sua luta incansável pelo reino dos céus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, ela teve a glória de ser arrebatada aos céus, de se assentar ao lado do amado Filho, de ser coroada Rainha dos céus e conservar a beleza da sua juventude, com seus cabelos loiros, olhos azuis e veste com um tom celeste, a qual não podemos descrever, ou seja, muito belo. Outro grande galardão que recebeu foi de ajudar e guardar e proteger durante todos esses séculos aos que creem em seu Filho Jesus e aos que vierem a crer neste tempos do fim no Consolador, com muito amor, lealdade e principalmente, amados irmãos, dedicação. A Mãe Maria Santíssima teve um papel muito importante na grande vitória de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, do Divino Espírito Santíssimo, também na formação e no cumprimento da promessa do Consolador, da Igreja restaurada, e aqui diz o irmão Aldo, do meu ministério e também do ministério do sucessor do nosso Consolador. Ela sempre guardou, amados irmãos, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ela guardou a Santa Avó Rosa e muito cooperou com Jesus também no preparo dela, principalmente quando ela arrebatava em espírito aos céus, a fim de receber as instruções, também o preparo, para que no futuro viesse a exercer o seu ministério de Espírito Consolador. E Jesus sempre deixava a Santa Avó Rosa com a Mãe Virgem Maria Santíssima, que cuidava dela com todo carinho e lhes mostrava muitas coisas a respeito do ministério do reino dos céus, além de lhe contar fatos importantes da vida dela. A Mãe Virgem Maria Santíssima e do seu amado Filho, quando ambos estiveram aqui na terra, e a levava também na presença dos santos apóstolos. A Mãe Virgem Maria também sempre me protegeu, além de muito me ajudar, muito tem feito por esta Santa Igreja Apostólica e por nosso povo. Tem livrado muitos apostólicos de graves perigos, de doenças, e também, diz o santo irmão Aldo nessa mensagem, revelando para nós que a nossa Santa Mãe Maria Santíssima é algo muito importante. Ela foi um braço forte, principalmente para as mães apostólicas, que são fiéis, a qual são consagradas, dedicadas, tem ajudado muitas jovens que sempre procuram incutir no coração de todas os bons sentimentos e incentivando-as a terem as virtudes que ela e a Santa Avó Rosa sempre tiveram e as levaram a serem grandes vencedoras, e também um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Então vejam, amados irmãos, que a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e o nosso santo irmão Aldo, igual ele diz nessa mensagem, ela cooperava no ministério do santo irmão Aldo. E na época que o irmão Aldo ele passou a dirigir, amados irmãos, a nossa igreja, ele sempre direcionava a mensagem dizendo, através do boletim, mostrando para nós que a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, ela sempre estava ao seu lado, ajudando, auxiliando, para que ele pudesse ajudar, principalmente o povo apostólico. Então eu fico imaginando, amados irmãos, o nosso santo irmão Aldo, que quantas vezes ele ali ajudando nós, direcionando a nossa vida, muitas das vezes nós passando por momentos difíceis, por tribulações, muitas das vezes por doenças, problemas gravíssimos e tantas coisas em nossa vida.
E quanto dos irmãos que já são mais de idade, que muitas das vezes frequentavam a nossa sede antigamente, que tiveram a oportunidade de conhecer o irmão Aldo pessoalmente, de imaginar que muitas das vezes ele olhava para nós, não precisava nós dizer nada, só no seu olhar ele já sabia os nossos problemas. E também, amados irmãos, eu digo isso porque é tão grandioso saber e maravilhoso saber que o santo irmão Aldo, com todo aquele poder que ele tinha, de ter santos profetas, santos e anjos ao seu lado, e de saber que ele tinha um mérito tão grandioso, amados irmãos, de poder abençoar a nossa vida. Muitas das vezes, amados irmãos, quantos de nós que já passamos por problemas de saúde, muitas das vezes por problemas, circunstâncias que muitas das vezes levavam a gente a ficar fraco na fé, a querer desanimar. E o santo irmão Aldo, amados irmãos, ele sempre com muito amor, com muito carinho, sendo ajudado por esses santos. Muitas das vezes ele não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mas quantas vezes que ele nos ajudava, amados irmãos, muitas das vezes através de uma mensagem que o nosso conselho mandava, a qual era inspirada por ele a todas as congregações. E muitas das vezes nós, amados irmãos, ficávamos pensando assim: poxa, o santo irmão Aldo, ele não pôde ouvir a minha oração, a minha mensagem, eu não pude vê-lo. Mas muitas das vezes, amados irmãos, ele está conosco, com nós a todo momento, em toda a nossa vida. Basta os irmãos refletir, amados irmãos, cada mensagem, amados irmãos, que sai do final de semana, de reunião de oração, cada mensagem que vem, amados irmãos, é um conselho que o santo irmão Aldo deixa para nós. Muitas das vezes nós estamos desanimados, tristes, muitas das vezes a nossa vida não tem saída, muitas das vezes achamos assim que a nossa vida não tem rumo nenhum, e através de uma mensagem que muitas das vezes o nosso conselho publica, a qual é inspirada pela Santa Vó Rosa e pelo santo irmão Aldo, traz aquele ânimo, novamente aquele irmão. Então, amados irmãos, o nosso santo irmão Aldo, através dessa mensagem também, ele direciona as mães, mostrando que o ministério da Mãe Virgem Maria era também de abençoar as mães apostólicas. Então vejam a honra que nós, o povo apostólico, principalmente as jovens, eu digo jovens e as mães, terem a honra de terem a Virgem Maria Santíssima, essa santa tão poderosa, para auxiliá-las em todo momento da sua vida. Muitas das vezes em momentos difíceis, igual falei, momentos de tribulações, e muitas das vezes quando nós orávamos, pedimos: Santa Vó Rosa, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, Santo irmão Aldo, quantas vezes estavam ali auxiliando a nossa vida e também ajudando para que nós fôssemos vencedores. E também o nosso santo irmão Aldo, amados irmãos, através dessa mensagem, ele mostra claramente que o santo profeta Daniel também foi um grande representante ao seu lado, ajudando, auxiliando em todos os momentos. Igual diz aqui, muito jovem ainda, foi levado para servir na corte do rei da Babilônia, um país totalmente pagão, cheio, muitas das vezes, de idolatrias, de costumes totalmente contrários às leis de Deus. Porém, o profeta Daniel não se deixou contaminar por nada que lhe era oferecido na corte do rei. Foi inteiramente fiel a Deus e aos seus mandamentos, profundamente sábio e de uma moral muito elevada, foi enriquecido por Deus com um dom extraordinário dos mistérios contidos nas visões, nas suas revelações que foram transmitidas ao seu povo e aos reis que serviu lá no seu tempo. Daniel, amados irmãos, ele nos deixou exemplos belíssimos de fé, de coragem, de lealdade, de fidelidade e a vontade do nosso Deus. O profeta Daniel também, amados irmãos, ele não se intimidou com os perigos, enfrentou os falsos
também a morte lá nas covas dos leões, mas a sua inteira submissão a Deus, a sua humildade, a sua lealdade, a sua coragem, também a sua fé inabalável no poder divino, foi o que livrou de todos os perigos. Então vejam, amados irmãos, quero parar numa parte da mensagem a qual diz aqui, principalmente humildade. É algo que hoje, amados irmãos, é raro na nossa igreja apostólica. Eu me lembro de uma mensagem da Santa Avó Rosa, a qual o nosso saudoso bispo e a nossa missionária Odete, certa vez dizendo, através de uma pregação, para que nós, amados irmãos, sejamos bem-sucedidos, tanto na nossa vida espiritual, se nós não tivermos humildade, amados irmãos. A Santa Avó Rosa disse bem assim: sem humildade, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem humildade, ninguém verá a Deus. Então vejam, amados irmãos, até o profeta Daniel, ele se inteirou da sua humildade. E através da sua humildade, amados irmãos, ele foi vitorioso, foi glorioso. E também hoje, na atualidade, amados irmãos, nós temos que direcionar essa virtude para a nossa vida, principalmente a humildade. Humildade, amados irmãos, muitas das vezes não é nós participarmos dos erros, é nós aceitarmos certas situações, mas não compactuarmos com o pecado. Ser humilde é isso, amados irmãos. Muitas das vezes, muitas das vezes faz algo para a sua vida, nós com mansidão, com amor, com lealdade, com humildade, vamos ver o que é errado, o que é certo, o que é bom, o que é ruim, e também aceitar quando estamos errados. Isso é humildade para a nossa vida. E o nosso profeta Daniel, amados irmãos, ele teve magníficas revelações sobre o futuro lá naquela época dos povos, principalmente do reino do Messias, em que ele chama de reino dos santos, um reino totalmente espiritual, com a vitória da justiça e também da santidade sobre o pecado. Este grande profeta, amados irmãos, viu se cumprir esta sua profecia em nossa igreja, pois tem o mérito de estar em todas as nossas reuniões, junto com Jesus, com a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa. E olhem bem o que o irmão Aldo diz nessa mensagem: são raras as vezes que não vem estar conosco. Mostro-lhes outro grande mistério que se cumpre nesta igreja. O profeta Daniel está ao meu lado desde o meu tempo de criança e sempre me ajudou, como lhes afirmei. É meu grande companheiro e devo-lhe muito pelo amparo, por seus conselhos, também pelos seus ensinos referente à sua longa experiência de profeta do Senhor. Então, amados irmãos, olha a revelação que o santo irmão Aldo, a qual constantemente, através de mensagem do nosso boletim, a qual ele direciona para nós constantemente. Se os irmãos também procurarem lá no nosso Evangelho do Reino dos Céus, nós temos lá revelações, a qual o santo irmão Aldo, ele muito diz sobre o profeta Daniel, a qual participou do seu ministério. Então, amados irmãos, o profeta Daniel, eles sempre estavam com o santo primaz, principalmente cooperando com ele, ajudando na sua gloriosa missão. E qual que era a gloriosa missão do santo irmão Aldo? Dirigir a nossa igreja durante o seu ministério aqui na terra. E hoje, na atualidade, amados irmãos, esses profetas poderosos, junto com a nossa Mãe Maria Santíssima, ao lado do nosso santo irmão Aldo, e todos os profetas, santos apóstolos, na grande batalha para proteger, principalmente os que estão crendo na missão profética da nossa igreja apostólica. E também, amados irmãos, algo muito importante que hoje nós devemos meditar nessa mensagem, a qual o santo irmão Aldo mostra que o profeta Daniel o auxiliava. Também, nesta oportunidade, amados irmãos, nós temos a oportunidade de nós sermos auxiliados também através
dos nossos ministérios, através do ministério de pastor, regente, músicos, membros, não importa o ministério, amados irmãos, eles sempre vão estar ajudando. Igual eu falei, se nós colocarmos primeiramente a humildade em nossa vida de aceitar, a nossa vida, amados irmãos, igual eu sempre digo, terá um sucesso espiritual, um crescimento. Quando eu digo não um crescimento próspero de dinheiro, crescimento espiritual com Deus, amados irmãos, é algo mais maravilhoso em nossa vida. Então hoje, amados irmãos, faça uma reflexão, principalmente você que tem ministério, seja de cantar, de tocar, músico, pastor, diácono, diaconisa, membros também. Façam hoje uma meditação no seu coração. Eu também me direciono a você, internauta, a você, ouvinte da Hora Milagrosa, que neste momento esteja participando desta santa reunião. Direcionem neste momento em seu coração, falem com a Santa Vó Rosa, falem com o Santo Irmão Aldo, falem com a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, direcionem a sua vida através da oração a estes santos tão poderosos, porque neste momento, amados irmãos, desta reunião, eles se fazem presente, estão aqui conosco para nos abençoar, para nos dar as virtudes. E quais são essas virtudes, amados irmãos, que nós recebemos quando estamos na reunião? Recebemos o alimento espiritual que vem diretamente dos céus, ou seja, nós temos a oportunidade de tomarmos daquela água da fonte que jorra diretamente do trono do nosso Pai. E através de quando nós alimentamos o nosso espírito com qualidades boas, buscando as virtudes, amados irmãos, olha a gratificação que nós recebemos. Nós temos forças para vencer as lutas da vida, vencer as batalhas, vencer os problemas. Temos força para direcionar a nossa vida sempre à frente, se dedicando, sendo a cada dia mais consagrado, mais fiel. Então, amados irmãos, hoje, se você está falhando, é momento de pedir perdão, falar assim: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, muitas das vezes eu estou falhando com a senhora, não estou levando a sério o meu ministério, muitas das vezes não estou sendo uma pessoa amorosa, não estou sendo compreensivo, não estou sendo principalmente humilde no meu coração. Então, amados irmãos, se nós colocarmos todas essas virtudes, eu tenho toda a certeza que nós vamos direcionar alegria para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, direcionar alegria para os céus, para os santos e anjos, também para os profetas, porque eles ficarão felizes. Porque, amados irmãos, eu digo uma coisa de coração a todos os irmãos que estão presentes nessa reunião: não adianta nada eu vir na igreja todos os dias, exalar santidade, só nas reuniões, acabou a reunião, a sua vida continua em pecado. Então, amados irmãos, pensem muito nisso, porque imagine, amados irmãos, nós viemos frequentar uma reunião, muitas das vezes nem prestamos atenção na mensagem do pastor a qual está pregando. Muitas das vezes o coral, ele leva horas, amados irmãos, para preparar um belíssimo hino para cantar. Muitas das vezes muitos vêm na reunião, ficam conversando, não prestam atenção na mensagem, nem do coral, nem na mensagem do pastor. Muitas das vezes saem com espírito, muitas das vezes aborrecido, e em vez de vir na igreja carregar a sua alma com as virtudes de Deus, saem pior. Então, amados irmãos, muito cuidado para não seguir estes caminhos perigosos. Vamos hoje nos dedicar mais, sermos mais consagrados, porque eu digo uma coisa, amados irmãos, através de uma mensagem do boletim, uma palavra que o nosso coral hoje cantou, se alguém colocou em prática em seu coração, isso o Santo Irmão Aldo dizia, que uma palavra que o pastor prega, ou seja, que o coral canta, que entra no coração de uma pessoa, leva à salvação de muitos, amados irmãos. Eu me lembro de uma irmã, que era da Espanha, amados irmãos. Ela, ao ouvir um hino do nosso coral, a qual diz o título assim: a cada dia que se passa, ela ouvindo aquele hino, amados irmãos, ela veio a conhecer a nossa igreja. E certa vez, quando ela veio conhecer a nossa sede,
em São Paulo, capital. Olha como a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão, ela prepara o caminho. Naquele mesmo dia, o coral, a qual estava preparado ali, com a união tão grande, cantou o mesmo hino. E aquela irmã, amados irmãos, ela caiu em lágrimas, começou a chorar, e naquele momento renunciou de tudo. Ou seja, começou a vir a frequentar as nossas reuniões. Isso quem disse, amados irmãos, foi um pastor que a recepcionou lá na sede. Então vejam o valor, amados irmãos, da nossa igreja, o valor de nós valorizarmos o legado do Santo Irmão Aldo, valorizarmos os santos e anjos e profetas que estão aqui conosco. E também, amados irmãos, o profeta Santo Elias também foi outro grande profeta poderoso em obras, que lutou contra os falsos profetas que estavam a serviço da rainha de Israel, cujo povo de Deus aguardava a vinda do Messias. Porém, estes reis e os falsos profetas queriam implantar naquele povo, naquela época, o paganismo, a idolatria, e por conseguir tirar a fé no verdadeiro Deus e na sua lei e na esperança gloriosa da vinda do Messias, tornando-se num grave perigo para o plano de Deus, para a salvação e também a redenção da graça humana, que iria dificultar em muito a vinda de Jesus, pois uma grande parte do povo já estava aceitando a idolatria a outros deuses, se afastando principalmente do verdadeiro caminho de Deus. Então, amados irmãos, lá no passado, a maioria, amados irmãos, a maioria mesmo, quando Noé veio trazer um resgate, trazer a salvação, muitos preferiram o pecado. Muitos lá no passado, amados irmãos, preferiram, igual diz na mensagem, idolatrar outros deuses do que amar ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial. O nosso divino mestre, amados irmãos, com todo o seu mérito, como sendo filho de Deus, lá na sua época, amados irmãos, ele foi rejeitado. Muitos preferiram Barrabás do que o nosso divino mestre. E também eu digo isso, amados irmãos, hoje na atualidade, muitos estão preferindo o pecado em vez de seguir o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima. Então meditem, amados irmãos, não vamos fazer como no passado, ficar errando, vamos buscar novas mudanças em nossa vida. Igual diz aqui, porém, o santo profeta Elias, ele não temeu naquela época as ameaças do rei e da rainha e corajosamente venceu aos falsos profetas, realizando presença do povo, um extraordinário milagre, manifestando a glória de Deus. Fez parar de chover durante 3 anos e meio, como castigo pela infidelidade do povo e do rei, mas como uma grande parte daquele povo se humilhou e creram em Elias e deixaram de adorar os falsos deuses que eles clamavam de Baal. Daí o santo profeta Elias orou e rogou a Deus a sua misericórdia e voltou a chover novamente. Através do profeta Santo Elias, no período da seca e de fome, Deus, o nosso Pai, realizou um grande milagre para uma senhora viúva, mulher muito humilde, também muito bondosa, que sempre confiou na palavra do profeta Santo Elias e fez-se de último punhado de farinha que ela tinha na vasilha e um pouco de azeite, a multiplicação durante todo o período da seca e da miséria que assolava o país, alimentando o seu filho e o profeta para que eles não passassem fome. Outro grande milagre do profeta foi devolver a vida ao filho daquela senhora que havia morrido e atacado por uma grave doença. A extraordinária carreira do santo profeta aqui na terra terminou com seu glorioso arrebatamento, sem passar pela morte do corpo. Muitos séculos depois, Elias teve a glória de vir a esta terra, ajudar o nosso amado profeta São João Batista no seu ministério de profeta e precursor do Messias, que pregava o arrependimento do pecado, também naquela época pregava o batismo, preparando tudo para o início da missão de Jesus, nosso Senhor. Santo Elias também ajudou muito nosso divino mestre em sua obra de salvação e também de redenção. Então, amados irmãos, conto-lhes também que o profeta Santo Elias muito tem me ajudado. Aqui é o irmão Aldo dizendo: está sempre comigo, pois minha luta é intensa, eu dependo de uma força espiritual muito grande. Mostro esses fatos
da vida destes santos, para que saibam conhecer da vida destes santos, também para que saibam dar valor ao extraordinário galardão que eles possuem e quanto esses santos têm feito em favor do reino dos céus, também em favor desta igreja apostólica e também em favor de todos bons e humildes de coração. Eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, somos muito gratos a eles por tudo o que fizeram para nos ajudar no nosso ministério e que fazem por esta Santa Igreja para que ela seja pura e imaculada. Então, amados irmãos, essa mensagem, amados irmãos, a qual o Santo Irmão Aldo deixou, é uma mensagem a qual amanhã nós meditaremos mais. Não vou prolongar muita reunião, porque o meu horário também é curto, mas antes de finalizar, amados irmãos, esta reunião, eu quero trazer algo muito lindo, a qual o Santo Irmão Aldo, amados irmãos, quando eu esteve presente entre nós aqui na terra, claro que hoje nós não temos a oportunidade de termos mais ele presente, mas em espírito ele se faz presente, mas ele deixou um legado, amados irmãos, tão lindo, e mostrando para nós que os santos profetas, os santos apóstolos, a Mãe Virgem Maria estavam sempre do lado dele, abençoando, muitas das vezes, amados irmãos, trazendo até milagre na vida de muitos. Em janeiro de 1985, amados irmãos, uma mãe que estava no seu 5º mês de gravidez, ou seja, a gestação, ela percebe que seu bebê já não mexe mais e aquele pequenino havia perdido a vida lá no seu ventre. A barriga dessa mãe, amados irmãos, ela acabou endurecendo, virou pedra, mas essa nossa irmã, ela não desistiu, ela buscou o último recurso. Ela foi com seu esposo falar com o Santo Irmão Aldo. E naquele momento, amados irmãos, o nosso Santo Irmão Aldo atendeu a essa mãe. Os irmãos devem relembrar, antigamente, onde eram vendidas fitas lá em nossa sede, que hoje na atualidade é o setor de escalas. Ali no corredor, o nosso Santo Irmão Aldo, aquela mãe chegou ali e o irmão Aldo pediu licença com todo respeito ao seu esposo e começou a massagear a barriga daquela mãe, onde o bebê já estava morto. Aquela mãe começou a sentir naquele momento, amados irmãos, um fogo, como uma bola de fogo dos seus pés, da cabeça subia e descia, e ela já não sentia mais o chão. Ela sentia que naquele momento que o irmão Aldo fazia a massagem, ela estava flutuando. E após um bom tempo, o Santo Irmão Aldo disse: olha, mãe e pai, está tudo bem com o bebê. Então, amados irmãos, o irmão Aldo, nosso profeta, a qual nós temos a honra de ter ao nosso lado, ele deu a vida àquela criança, àquele bebê. E eu fico imaginando, amados irmãos, aquele bebê, ele nasceu perfeito, do milagre que o Santo Irmão Aldo concedia. Olha o poder que ele tinha ao lado dele, amados irmãos, de trazer a vida novamente de alguém que já não tinha solução, nem pela medicina. Então, amados irmãos, hoje meditem em seu coração e lembrem-se de uma palavra que o Santo Irmão Aldo muito disse, e os irmãos coloquem em prática em seu viver, a qual ele disse: eu estarei sempre ao seu lado para te ajudar. Mas busquem cada dia pedir mais, buscar mais, ser mais consagrados, mais dedicados. E os irmãos imaginam, amados irmãos, hoje na atualidade, são mais de bilhões de pessoas neste mundo. E olha o privilégio que nós temos, olha a honra que nós temos de ter o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, santos profetas, santos e anjos, a Mãe Virgem Maria Santíssima ao nosso lado. Então meditem, olha o presente que nós temos em nossa vida. Amém.
terra. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida, nosso querer pode saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, e entre nós cumpriu também sua missão. Como os profetas que viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em suas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder. Cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor.
Foi Deus quem te deu toda essa glória. Amém. Então vejam, amados irmãos, o Santo Irmão Aldo, o poder é sem fim. Basta nós pedirmos mais, buscarmos mais para recebermos. Então, amados irmãos, antes de finalizar a reunião, eu quero compartilhar algo muito importante, a qual o Santo Irmão Aldo, na época, ele direcionou principalmente ao ministério de pastores, mas que também serve para todos nós, membros de ministério, seja do coral, músicos, membros, a qual ele disse uma pergunta assim, fazendo para nós: está bom ou está ruim? Eu quero que os irmãos guardem seu coração e meditem sobre essa palavra. Eu particularmente, amados irmãos, eu fico imaginando, se o irmão Aldo estivesse aqui presente hoje, na atualidade, ele fizesse essa pergunta para você, meu irmão, para você, internauta: está bom ou está ruim? O que você diria para ele? Eu diria que está bom, porque eu imaginaria que o irmão Aldo dizia assim: mesmo eu estando ao seu lado, está ruim. Então, amados irmãos, meditem na sua vida hoje, coloquem novas metas, vamos ser mais felizes, mais dedicados, mais humildes, mais consagrados. Vamos obedecer, amados irmãos, o legado que o Santo Irmão Aldo deixou e que a Santa Avó Rosa tanto nos amou para nos livrar principalmente do pecado e deste mundo, amados irmãos, que não vale a pena nós seguirmos. Amém. Quero agradecer a ilustre presença dos nossos internautas que hoje, através dessa reunião, participaram, conectados. Também agradecer aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, agradecer ao nosso coral pelas belíssimas apresentações, agradecer aos nossos músicos, aos irmãos do som, de áudio, da filmagem, agradecer ao nosso regente, adjuntos, a todo o trabalho, que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente este ministério tão lindo, que é o ministério do coral. Quero agradecer aos membros, aos irmãos de mais idade, aos jovens, que a Santa Avó Rosa fortaleça sempre a sua vida. Não deixe de faltar às nossas reuniões, porque é aqui, amados irmãos, que nós buscamos o verdadeiro alimento espiritual para a nossa vida. Quero agradecer aos meus colegas de ministério, obreiros, diaconisas, pastores, que a Santa Avó Rosa continue abençoando este ministério tão lindo. Amém. Quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, vamos agradecer por este momento magnífico, amados irmãos. Momento de nós, em momento de oração, pedimos mais forças, mais ânimos para a nossa vida. Então vamos orar? Soberano Deus, onipotente Pai Celestial, nossa adoração e gratidão, muito obrigado pela oportunidade de mais nesta noite poder compartilhar da sua santa palavra com todos os nossos irmãos e irmãs que aqui estão participando, que muitas das vezes tiraram um tempo, um momento especial da sua vida para virem adorar ao teu santo nome, Deus, e também adorar ao nosso Santíssimo e Salvador, nosso Senhor Jesus. Também adorar ao nosso Divino Espírito Santo. Queremos também louvar e engrandecer o santo nome da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa Santa e Bendita Avó Rosa, o nosso Consolador, também na qual tivemos o mérito da sua presença nesta santa reunião. Santo e bendito irmão Aldo, nosso anjo protetor. Obrigado, irmão Aldo, por sua misericórdia em nossas vidas.
Santa e bendita Avó Rosa, obrigado por seu amor verdadeiro, pelo seu cuidado, a sua maravilhosa presença em nossas vidas. Também me direciono ao Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, nos ensina a perdoar, a também sermos mais humildes, nos ensina a crermos mais, principalmente na doutrina e na disciplina e nos mandamentos do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, ajuda-nos a avançarmos mais nos nossos ministérios, no nosso aprendizado, a conquistarmos mais sabedoria, mais inspiração. Ensina-nos a sermos mais fiéis aos nossos santos, nos ensina a amar mais uns aos outros e também nos ajude a interceder pelo nosso próximo. Quero neste momento também pedir por esses pedidos que estão nessa caixinha de oração. Santa e bendita Avó Rosa e Santa e bendito Irmão Aldo, eu não conheço ninguém dos nossos irmãos que direcionaram os seus pedidos nesta caixa de oração, mas eu peço que a senhora, avó, junto com o Santo Irmão Aldo, neste momento, possa interceder por cada um dos irmãos que muitas das vezes passam por tribulações, muitas das vezes por depressão, ansiedade, tantos problemas que neste mundo está surgindo, que a senhora possa abençoar, muitas das vezes direcionar o nome de um vizinho, de um amigo, que muitas das vezes passam por momentos difíceis, muitas das vezes precisando de uma porta de trabalho. Santa Avó Rosa, abre essa porta de trabalho, ajuda esses irmãozinhos para que tenham o seu sustento. Muitas das vezes temos irmãos que estão num leito de hospital precisando de um milagre. Santa Avó Rosa, se for um merecimento, leva um milagre na vida de cada um. Quero pedir ao Senhor também que despeça a todos em segurança aos seus lares, que tenham uma ótima noite abençoada com a proteção dos santos e anjos, que amanhã eles possam estar aqui novamente emanados para juntos meditarmos na doutrina da nossa igreja e buscarmos algo tão valioso que é o alimento espiritual para a nossa vida. Abençoa, Santo Irmão Aldo, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, o ministério que aqui frequenta na congregação de Curitiba, os membros, se porventura tiver algum visitante, ajuda eles a terem mais conhecimento, se eles tiverem alguma dúvida. Nós temos na nossa igreja obreiros, pastores capacitados para mostrar sobre a nossa fé, sobre o nosso amor a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nosso profeta do nosso coração. Por isso, neste momento, eu quero entregar com muita alegria esta santa reunião como encerrada para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém. A paz do Senhor a todos e um bom descanso.